Pela aquela ordem de descarga, o hidrogênio tem preferência sobre o sódio, que é metal alcalino. Então, o hidrogênio vai se encaminhar para o polo negativo e vai sofrer redução, gerando o gás hidrogênio, que será liberado por aqui. E no polo negativo? Segundo a ordem de descarga, o cloreto tem preferência à hidroxila. Então, o cloreto vai se aproximar do polo, vai sofrer oxidação e vai gerar o gás cloro, que será liberado do processo. Então, a eletrólise vai acontecer. A diferença para a ígnea é que lá você já tem o cátion e o ânion certo. Aqui não. Você terá que escolher quem é o cátion e quem é o ânion em questão. Vamos ver as reações em si. Olha lá. O NaCl gerou o cátion sódio e o cloreto. A água gerou o cátion hidrogênio, ou íon hidrogênio, e a hidroxila, dando prosseguimento. Você tinha o NaCl que gerou sódio e cloreto, a água, hidrogênio e hidroxila. No cátodo, o hidrogênio preferencialmente sofre redução a gás hidrogênio. E o cloreto no anodo sofre oxidação gerando o gás cloro. Veja só, os 2 elétrons produzidos foram gastos aqui. O sódio foi mantido e o cloreto oxidado. O hidroxila mantida, o hidrogênio reduzido. Isso some. O que você gasta de um lado e produz de outro é eliminado do processo. Sendo assim, me sobrou o NaCl mais a água, gerando o íon sódio e o íon hidroxila, que vão produzir NaOH, e o meio vai se tornar básico, mais o H2 e o Cl2. Com isso, você teve a eletrólise em meio aquoso ou solução aquosa do NaCl, questão quase certa em concursos. Só para você ter uma ideia de regionalização, em relação a vestibulares de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, que é uma região centrada, quase sempre cai eletrólise de solução aquosa de NaCl. No Nordeste é menos provável. No Sul, algumas vezes já foi cobrado. Mas nessas regiões Sudeste e Centro-Oeste, é quase certo, quase sempre, ter esse tipo de questão envolvendo o NaCl. Vamos lá. Aspectos quantitativos da eletrólise. Faraday descobriu que íons de um metal são depositados no estado sólido quando uma corrente elétrica circula através de uma solução iônica de um sal do metal. O metal prata, por exemplo, se deposita quando usamos uma solução salina de nitrato de prata, e o metal cobre se deposita quando usamos uma solução salina de nitrato de cobre. Se a preocupação foi determinar quem oxida e quem reduz, você vai observar que se forma sódio metálico, gás hidrogênio, cobre metálico, se você deposita cromo, existe uma massa envolvida aí. Existe uma quantidade de substância que foi depositada, que foi produzida. Existe um volume em litros de gás que foi gerado na eletrólise. Então a eletrólise, ela se prende à necessidade quantitativa de determinar o quanto se produz e o quanto se consome, às vezes, de certas substâncias. Mas isso vai ser em função do fluxo de corrente elétrica. Note que 1 mol de elétrons provoca a deposição de 1 mol de íon prata, mas são necessários 2 mols de elétrons para depositar 1 mol de íon cobre. O número de elétrons que circula depende da corrente elétrica. Observe em função desse texto que é gerada uma relação matemática no processo, que você vai observar como calcular a quantidade de eletricidade que passa por esse circuito. Isso vai ser importante no raciocínio final. Vejamos a fórmula. Q, quantidade de eletricidade, ou elétrons, dada em coulombs, é igual a I, corrente elétrica, dada em ampere, vezes o tempo, dado em segundos. Lembrando
que necessariamente a corrente elétrica é aquela gerada passada no circuito pelo gerador. O tempo é o tempo que fica ligado o circuito. Em função disso, vai ser passada uma quantidade de eletricidade, que é o dado que você precisa para fazer os raciocínios que veremos a seguir. 1 mol de elétrons é sempre igual a 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Então, quando 1 mol de elétrons passar por um circuito, terão passados por esse circuito 602 sextilhões de elétrons. Vamos lá. Isso equivale a uma corrente de 9,65 vezes 10 à quarta coulombs, que pode ser normalmente representado pela letra C maiúsculo. Isso foi descoberto por ele, Faraday, e ganhou o seu nome. Quando essa quantidade de corrente passa pelo circuito, necessariamente passou pelo circuito um Faraday. Vamos ver um exemplo. Uma peça de bijuteria recebeu um banho de prata, a prateação, por um processo eletrolítico. Sabendo que nessa deposição o íon prata se reduz a prata e a quantidade de carga envolvida no processo foi de 0,01 Faraday, qual é a massa de prata depositada? Massa molar ou mol da prata igual a 108 gramas por mol a menos 1. Vamos resolver essa questão. Acompanhe essa resolução. A prata mais 1, o íon prata, ao ganhar o elétron sofre redução. Então observa que 1 mol de elétrons passou pelo seu circuito, gerando 1 mol de prata. Sabemos então que quando 1 mol de elétrons passa por um circuito, isso equivale a 1 Faraday. Se ele tem 1 mol de prata depositado, ele depositou 108 gramas. Então, 1 Faraday produz 108 gramas. Logo, se a corrente passada pelo circuito é 0,01 Faradays, isso vai dar X. Sendo assim, logo, X igual a 0,01 Faraday vezes 108 gramas, dividido por 1 Faraday. Fazendo as contas, X igual a 1,08 gramas de prata. Vamos então às nossas dicas de estudo. É importante que você avalie hoje os vários processos eletrolíticos que existem no mercado e no nosso dia a dia. Os chapeados, basicamente as prateações, cromagem. Procure textos, principalmente na internet, que falem sobre isso e aprimore o seu conhecimento a respeito do processo eletrolítico. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Na aula de hoje estudamos a eletrólise. A eletrólise é um processo de oxirredução provocada pela passagem da corrente elétrica no circuito. Observe que ela pode ser de dois tipos: a eletrólise ígnea e a eletrólise em meio aquoso ou em solução aquosa. E a aplicação prática da eletrólise. A principal aplicação prática de uma eletrólise é nos processos de galvanização, onde se coloca uma fina camada metálica sobre outros metais. Os principais casos conhecidos são a cromagem, a niquelagem e a prateação. Bons estudos! Caro colega, é importante na eletrólise afirmar para o aluno que ela é o processo contrário ao da pilha e enfatizar para ele a troca de polos entre anodo e catodo. Daí, faça um resumo bem esquematizado de como funciona a eletrólise ígnea e a eletrólise em solução aquosa. Esse é o cerne do processo em si. Um grande abraço
e até o nosso próximo encontro.